pessoal, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Por gentileza, abra sua Bíblia em Números, no Antigo Testamento, capítulo 23. Desculpa, Números 22. Vamos ler ali a partir do versículo de número... metade do versículo 4. Já no versículo 5, então, para não ficar tanta leitura, diz assim: enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, na sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vamos passar para baixo para a leitura não ficar longa. Vamos agora, verso número 35. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os oficiais de Balaque. Certo? Então, só esses dois textos aí. Aperta o cinto aí e vamos renovar nossa mente na palavra de Deus. Pensar como Deus nos ensina a pensar sobre as Escrituras. Vamos orar? Senhor, o nosso pedido é que a sua vontade seja feita, o nosso pedido é que o Senhor perdoe os nossos pecados, o nosso pedido é que o Senhor nos livre de todo o falso conhecimento das Escrituras, o nosso pedido é que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar sempre a minimizar as nossas opiniões, ó Deus, e maximizar o texto lido, o texto explicado e o texto aplicado para o nosso dia a dia. O nosso pedido é que o Senhor, ó Deus, aumente a nossa fé, porque está escrito que a fé, ela cresce quando nós ouvimos a palavra do Senhor. O nosso pedido é que a gente possa sair daqui hoje renovado, cheio de graça, de paz, da sua presença. Que a gente possa sair daqui orando melhor, porque Jesus disse que aqueles que oram segundo a minha palavra, no meu nome, serão respondidos. E nós sabemos que muitas orações nossas não são respondidas porque nós oramos fora da palavra. Em Jó está escrito que oração vazia Deus não responde. E é por isso que nós oramos aqui nesse dia te pedindo que as nossas orações possam estar em sincronia com a sua palavra. Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Mas não queremos nada, ó Deus, que não seja da tua vontade para nós. Por isso, como o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, Deus, que seja feita a tua vontade aqui na terra, nas nossas vidas, como já foi feita no céu. Ó Deus, o apóstolo Paulo escreveu: as bênçãos espirituais, elas já estão liberadas nas regiões celestiais. Ó Deus, que essas bênçãos cheguem até nós e nós possamos desfrutar do mundo espiritual. E a sua palavra diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo nós conseguimos discernir as coisas espirituais. E dessa forma nós podemos viver o centro da tua vontade. E desta feita, Senhor Deus, nós citamos o que Paulo disse, que nós devemos renovar a nossa mente na palavra do Senhor para desfrutar da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Seguir a Jesus é a melhor coisa que pode existir, que existe na face da terra, e nós não temos, ó Deus, nem um pingo de dúvida sobre isso. Fala conosco, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. A gente sabe que Israel ficou 40 anos no deserto. Na reta final, Moisés ainda estava vivo, o povo já estava muito forte, numeroso, eles já estavam ganhando guerras ali no deserto. E aconteceu que eles começaram a ser temidos por outros países que estavam ali em volta
das terras que eles estavam passando. Eles estavam no deserto, mas passando por outros territórios, até chegar em Canaã, que já foi com Josué que sucedeu Moisés. Um povo numeroso, e que Deus já estava sendo reconhecido na vida deles. Os povos diziam, eles têm um Deus que os guarda, que os abençoa, que é um Deus forte. Desta feita, você vê então que o rei de Moabe, chamado Balaque, ele tentou, né, já que não tinha artifícios de guerra, ele tentou meios espirituais para tentar destronar o povo de Israel, para tentar fazer o povo de Israel perder, certo, todas aquelas vitórias que eles estavam tendo. Acontece então que esse rei, ele mandou chamar um homem que ele é um profeta, ele era um profeta, e esse homem se chama Balaão. É um nome que ele é um pouco conhecido nas igrejas, mas às vezes propriamente a história dele e o que a gente pega como princípios, talvez não são muito falados. Mas Balaão foi chamado. O que Balaque fez? Balaque fez com que alguns dos seus serviçais fossem até Balaão, que morava em outro lugar, em outra região, e eles chegaram até Balaão e disseram assim: o nosso rei pede que você vá até a presença dele, para que você possa jogar uma maldição em Israel, para que Israel não consiga nos derrotar, para que Israel perca a sua força, para que Israel, então, não possa conquistar o que eles já vêm conquistando, que são muitas vitórias, muitas terras, e aí vai. Balaão pediu que aqueles serviçais ficassem ali por uma noite. E nessa noite, Balaão fez orações a Deus. E quando ele ora a Deus, Deus diz assim a ele: Balaão, esse povo é povo abençoado, é povo que está comigo, é povo que eu ando com eles, é povo que não vai ser amaldiçoado, é um povo que vai vencer, é um povo que vai continuar destruindo essas nações, é um povo que vai herdar a terra prometida. Isso então, de manhã, Balaão conversando com esses homens, ele disse o seguinte: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo. Deus, ele falou comigo e disse que esse povo está abençoado. Mesmo assim, eles insistiram com Balaão para que Balaão fosse até Balaque, para que Balaão pudesse amaldiçoar eles. E Balaão não foi. Acontece então que esses homens voltaram até o rei Balaque, e o rei Balaque, não contente com essa história, ele mandou muitos serviçais com muitas propostas financeiras, propostas de status, propostas de poder, para que Balaão pudesse ir até ele e amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, então, dessa vez, ele recebeu essa proposta, ele orou a Deus, porque dessa vez também pedindo para que Deus, desse permissão para que ele amaldiçoasse o povo. Deus não fala nada com ele sobre isso, mas diz assim: vai até lá, vai até Balaque. Deus então trouxe essa permissão para ele, e Balaão então, ele foi ir até Balaque. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pegar, e isso a gente tem que levar para a nossa vida, é que não existe nenhum tipo de pessoa, certo, na terra, nem demônio no inferno, nem anjo no céu, que possa fazer alguma coisa acontecer se Deus não estiver decretado, se aquela não for a vontade de Deus. Ninguém pode, de alguma forma, jogar contra você algum tipo de coisa que lhe prejudique se você está dentro dos propósitos e dos princípios de Deus. Então, é necessário que a gente possa voltar a esse conceito e entender que essa mania, esse termo que foi inventado, aqui no Brasil a gente usa muito isso, que é a tal da oração contrária, ela não existe. Literalmente ela não existe. Você vai ver nos textos aqui, Deus falando várias vezes, como por exemplo, esse povo é abençoado, não vou amaldiçoar. Deus dizendo, contra o meu povo, não vale maldição, não vale encantamento. Números 23, verso 19. Você vai ver, por exemplo, em Provérbios 22, vai lá, está dizendo que
assim como uma andorinha voa, certo? E ninguém pega essa andorinha, assim, maldição, quando não tem causa, não pega. Quando nós estamos em Cristo, não existe nada que alguém possa fazer contra você que realmente possa fazer o mal. Eu sei que na sua vida você pode pensar o seguinte, que às vezes no trabalho, na família, ou em algum ambiente que você viva, parece que tem alguém que está lhe prejudicando, está lhe fazendo retroceder, está tirando de você o ânimo, a força, alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero te dizer que até essas coisas que acontecem, na verdade, Deus permite, não é, que essas coisas, essas pessoas, esses problemas aconteçam para trabalhar no nosso coração. Olha, eu cito para você o povo de Israel, que Deus libertou eles do Egito, mas eles ficaram 40 anos, libertou do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, por quê? Porque Deus queria transformá-los por dentro. 430 anos de escravidão fez com que esse povo não soubesse mais quem era Deus, não sabiam mais pensar como Deus queria que eles pensassem, eles não sabiam pensar como um povo livre, eles não sabiam ter fé num Deus só, eles adoraram um Deus de bezerro, de ouro, adoraram depois uma serpente, eles adoravam várias coisas. Deus então queria tirar de dentro deles, né, essa idolatria, essa forma de viver que veio do Egito. Só que quando Deus colocava eles na parede, né, o que eles faziam? Eles murmuravam, eles não aceitavam, eles não entendiam que Deus, na verdade, os colocava na parede para tirar do coração deles coisas que os atrapalhavam de avançar. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando parecer que alguém está te invejando, está te derrubando, está te fazendo mal, está te colocando para trás, está puxando o seu tapete, quero que você entenda que é Deus por detrás destas coisas, usando situações até mesmo ruins aos nossos próprios olhos, para trabalhar no nosso coração para o nosso benefício. É isso que a Bíblia nos ensina. Até mesmo o diabo, quando foi tocar em Jó, foi Deus que disse, eu permito que você toque lá. Deus tinha um propósito, Deus é o nosso Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Não é? Porque Deus queria o mal, né, de Cristo quando Cristo estava na terra? Não. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele sabe como fazer coisas na nossa vida que não podem ser feitas de outro jeito. Eu preciso que você comece a interpretar a vida desse jeito, porque é assim que a palavra nos ensina. Se sempre que acontecer alguma coisa e você simplesmente adotar a postura de que estão fazendo oração contrária, estão em vez, sei lá o quê, e você foi em algum lugar para receber algum tipo de libertação, levar para sua casa algum tipo de fronha, sal grosso, rosa, sei lá o quê, você está retrocedendo espiritualmente. Você, na verdade, está pegando práticas pagãs para tentar juntar com o seu cristianismo, e isso não vai adiantar nada. O povo de Israel ficou andando em círculos porque a Bíblia diz que era menos de 15 dias para chegar no deserto e chegar na terra prometida. Por que eles ficaram rodeando tanto? Porque eles não aceitavam a forma como Deus trabalhava com eles. Um dia eles disseram assim, Moisés, a gente quer carne. Moisés disse, calma, vai acontecer tudo na hora certa. Nós queremos carne hoje. E virou uma confusão e tal. Deus disse assim, eu vou enviar carne. Mas eu vou botar tanta carne que esse povo vai morrer empanturrado. Eles não sabem comer ainda carne. Deus enviou carne. A Bíblia diz que morreu um monte de gente, literalmente empanturrada, com carne saindo até pelo nariz. Certo? A gente não sabe o que a gente vai fazer com algumas coisas que a gente começa a pedir para Deus de forma desenfreada. Certo? Sempre que o seu coração estiver ansioso demais, querendo demais uma bênção, que ela aconteça, isso. São as pessoas que carregam, a sua Bíblia fala em todos os sentidos, são as pessoas que carregam maus sentimentos no seu coração, são essas que vão ser, né, as que vão colher o plantio desse fruto. São aqueles que deixam a amargura dominar o seu coração, que vão sofrerem. São aqueles que não perdoam, que vão sofrer. São aqueles que fazem o mal, que vão sofrer. São aqueles que roubam, que vão sofrer.
Parece, às vezes que não, mas fazer o mal sempre vai trazer a destruição para quem o faz. Eu sei que muitas vezes a gente olha para quem é fruto de algum mal, né, e a gente pensa, poxa vida, essa pessoa não merecia passar por isso. Mas entenda isso, por favor, lembre, Deus sabe de tudo, Deus entende, sabe? Deus é soberano a ponto de fazer coisas que a gente não consegue traçar os caminhos. É por isso que Isaías, um dia profetizando, capítulo 55, ele disse assim, os pensamentos de Deus são bem maiores que os nossos. Os caminhos de Deus, bem melhores que os nossos. E ele vai dizer assim, nenhuma palavra que Deus solta, volta vazia. Ele deixa bem claro que a forma de Deus trabalhar, os caminhos de Deus são muito mais altos que a gente não tem, sabe, noção do que está acontecendo nesse momento agora, né? O que Deus está fazendo na nossa vida, as preparações que Deus está fazendo na nossa vida, a gente não tem noção de como elas são boas para que a gente possa viver isso, certo, nos dias que estão por vir. E como a gente não tem noção, a melhor coisa a se fazer se você não consegue nesse momento agradecer, por favor, não murmure. A murmuração é um dos principais pecados que Deus abomina. Está escrito em 1 Coríntios 10 que o povo caiu no deserto e morreu lá pela murmuração. A murmuração, ela significa ingratidão, ela significa falta de fé, ela significa tudo o que a gente não deve ter quando a gente tem um relacionamento com Deus. Então, por favor, esqueça esse princípio de oração contrária. Olha, eu já tive algumas pessoas, por exemplo, que, entre aspas, me amaldiçoaram, né? Eu lembro uma vez que eu tive um problema de síndrome do pânico, e eu lembro que o pastor da igreja, ele foi até na minha casa, né? Aí ele foi e colocou pra gente assistir lá um filme de terror, e aí lá, aquele povo caindo lá com demônio, sei lá o quê, os padres expulsando, sei lá o quê. Eu assisti o filme, eu sem entender nada. No final do filme ele disse assim, você está endemoniado. E esse demônio não vai sair de você, sei lá o quê, sei lá o quê. Tipo assim, ele só falou essas coisas, ele não orou por mim, ele jogou essas palavras em mim. Eu estava passando por várias crises de síndrome do pânico. Quem já teve isso sabe que é uma coisa muito séria, né? E ele simplesmente fez uma conexão entre síndrome do pânico e demônio, né? Então, era mais ou menos assim, o que ele fez comigo é melhor você sair fora, não ficar na igreja, porque do jeito que você está, esse demônio está saindo, se você ficar na igreja vai pegar mal, porque a igreja não tem poder para expulsar esse demônio. E não é demônio, é um problema, né? Tem que ser tratado. Gente, existem coisas dessa feita que nós precisamos, certo, combater com a palavra de Deus. Eu lembro quando a Angélica estava grávida da Antonella, e algumas pessoas disseram assim, falaram que Deus tinha dito a elas que a nossa filha ia nascer deficiente. Deus disse a elas que minha filha vai nascer deficiente. Tudo bem, quero ver. Então, você vai ouvir muita besteira por aí. E eu quero te dizer que você não precisa ter medo, certo? Muita coisa contra o que é bom, você vai ouvir. Mas essas coisas, elas não vão acontecer, porque quem dá a primeira e a última palavra na minha vida e na sua é Deus, não é? E Ele prometeu isso. Ele prometeu o quê? Que vai estar conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Está escrito lá no último capítulo de Mateus. Ele também disse que Ele nos protege, assim como Ele protegeu as pessoas ontem, Ele nos protegerá hoje e nos protegerá para sempre. Ele está do nosso lado. Então a gente não precisa ter medo de orações contrárias. Agora, veja bem, quando Deus foi falar sobre Israel, falou que era um povo abençoado, né? O texto vai deixar claro isso. Uma coisa que a gente precisa entender, então, é que ser abençoado é uma coisa que nós já somos, mas que você tem que se apropriar disso. Se apropriar disso é você colocar isso na prática. A Bíblia, por exemplo, diz que o maligno não nos toca. Não nos toca, está escrito, 1 Coríntios 5. Então, não há esse negócio de que o diabo está me tocando, sei lá o quê.
Você precisa acreditar na palavra, colocá-la em prática. Então, é o que Jesus fez, usa a palavra. Se em algum momento vieram opressões espirituais contra você, a sua oração está escrito, o maligno não me toca. Cristo Jesus é que está do meu lado. Está escrito que Ele estará comigo por todos os dias, até a consumação dos séculos. Entende? A gente precisa se apropriar dessa forma, não é? Então, se a gente simplesmente se deixar levar pelas emoções ou pelas situações que acontecem na nossa vida, nós nunca vamos viver, então, essas promessas que Deus nos dá. A Bíblia diz, por exemplo, também que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. O diabo não tem esse poder que é o quê? Que a maioria aí do pessoal fica falando que tem não, viu? A Bíblia diz que, inclusive, Colossenses capítulo 2, que quando Jesus estava morrendo na cruz, né, qual é a imagem que você tem? O que o diabo estava fazendo nessa hora? A maioria das pessoas acha que o diabo estava rindo, porque Jesus estava perdendo. Sabe o que diz Colossenses 2, verso 14? Que naquele momento o escrito de dívida, nós tínhamos uma dívida pelos nossos pecados, ela estava sendo rasgada, e nesse momento, né, os principados e as potestades, é a forma como a Bíblia chama os demônios, estavam sendo humilhados publicamente porque eles acreditaram lá atrás que Jesus Cristo não ia conseguir passar pela terra sem pecado. Pensaram que ele ia pecar e não ia poder entrar naquela cruz no nosso lugar. Os demônios, eles foram humilhados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo está sobre nós. Ele pagou o preço. Nós estamos livres. É o que a palavra diz. Por isso que a palavra diz que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Então, por favor, não viva mais preso simplesmente nessas palavras de que os demônios, isso e aquilo. Cuidado. Muito cuidado com isso. Veja bem, uma coisa que eu vou te falar que é muito importante. Balaão, ele era um profeta, não é? A gente está falando do Antigo Testamento. Algumas pessoas, elas têm muita dúvida sobre como existem os dons espirituais agora, depois de Jesus, depois dos apóstolos, né? Os dons espirituais, eles existem, eles estão em operação? Sim, eles estão em operação. Em nenhum momento da Bíblia diz que os dons espirituais cessaram. O que a Bíblia diz é que Paulo regulamentou a forma como esses dons deveriam ser usados na igreja, para que a igreja não se tornasse uma bagunça, certo? Porque ele diz que nós devemos ter ordem e ter decência. Então, por exemplo, Paulo vai falar que em 1 Coríntios 14, ele vai dizer que existe um tipo de língua que ele vai chamar de estranha, que a gente, quando fala ela, a gente fala diretamente com Deus e essa língua traz edificação para nós. E essa língua, se for falada, né, de você para alguém, ela tem que ser interpretada. E é uma interpretação espiritual. Então, entenda isso. Existe isso. Só que, quando o Espírito Santo desceu, em Atos capítulo 2, que tinha 120 pessoas orando, e Pedro pregou e 3.000 almas se converteram, a Bíblia é muito clara em dizer que essas pessoas que estavam ouvindo Pedro falar, elas ouviram Pedro falar no seu próprio idioma. Ali são o quê? Idiomas que estão sendo falados, não línguas estranhas. Então a Bíblia fala sobre idiomas que são falados ali de uma forma sobrenatural, o Espírito desceu e a pregação foi para todos, e em Corinto Paulo vai dizer que o dom deve ser dessa forma. É por isso que você vai a muita igreja, e o povo fica lá na frente da igreja falando um monte de coisa, de língua estranha, isso não tem nada a ver. É uma perca de tempo, na verdade é um exibicionismo. Muitas pessoas acham que isso dá um ar de superioridade espiritual, de autoridade espiritual, e não é verdade. Tá? Paulo diz que aquele que fala em línguas, né, ele precisa procurar dons melhores. Aí ele vai dizer, procure os dons de profetizar. Profetizar é um dom que existe? Existe, mas é uma coisa perigosa. E aí eu preciso te dizer, tome muito cuidado. A gente vive num momento, não é, em que existe muitas pessoas que estão querendo fazer como Balaão. Às vezes eles até sabem o que Deus quer, mas eles, por causa do quê? Da tentação do dinheiro, da tentação dos status, da tentação da fama, eles acabam fazendo coisas, entrando em certos lugares que Deus não está. Balaão, ele foi até Balaque.
E Balaque ofereceu muito dinheiro, status, sabe o que ele fez? Disse, vamos tentar de novo. Pega aí 7 ovelhas, 7 carneiros, bota aí, nós vamos matar eles, eu vou fazer um sacrifício aqui, vou orar para Deus, nós vamos tentar amaldiçoar esse povo. O que aconteceu? O texto diz que novamente o Senhor disse, esse povo não vai ser amaldiçoado, eles estão abençoados por mim. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, essas coisas que têm se popularizado por aí com relação a profecias, eu posso te dizer com segurança. Tome muito cuidado com essas pessoas que dizem que revelam, certo, o seu número de CPF, o seu RG, coisas nesse sentido. Muito cuidado com isso, viu? Eu quero te dizer que existe muitas artimanhas que hoje em dia já foram descobertas, certo? Na internet isso já é amplamente divulgado, de pessoas que pegam acessos de coisas na internet, certo? Para fazer isso com certas pessoas. E muitas pessoas, quando alguém chega e fala o CPF, ou fala o RG para a pessoa, isso simplesmente deixa a pessoa espantada, não é? E faz com que, de alguma forma, ela dê alguma coisa a essa pessoa, faça alguma coisa por essa pessoa e por aí vai. Eu quero te dizer, tome muito cuidado, porque Deus, quando quer falar conosco, Ele sempre vai falar algo que combina com as Escrituras. E eu vou te dizer uma coisa, biblicamente você nunca vai ter ouvido algo semelhante. Não estou falando de CPF e RG, que eu sei que nessa época não existia. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum tipo de profeta que simplesmente chegou e falou o nome do outro do nada e causou um espanto e depois foi lá e pediu alguma coisa. Todas essas palavras sempre condiziam com algo que, por vezes, Deus falava algo do passado, para que as pessoas entendessem que Deus estava ali, e Deus, o quê? Fortalecia a fé dessas pessoas por meio das profecias, falando do futuro. Por quê? Por meio dessas palavras que falam do futuro, tem que estar de acordo com a Bíblia, as pessoas, então, elas têm a sua fé fortalecida para andarem nessa direção. Que é uma direção, obviamente, correta, que não é pecaminosa, que não está fora dos princípios de Deus, certo? Então, o que mais existe hoje em dia são falsos profetas, tá bom? Tome cuidado com isso. Pois bem, Balaão tentou amaldiçoar uma vez, não deu. Tentou amaldiçoar a segunda vez, não deu. O rei prometeu ainda mais dinheiro para ele, e o texto diz que eles fizeram sacrifício e não deu. E para a gente entrar já para as partes finais, acontece que em uma das vezes que Balaão estava indo até Balaque, o texto diz que ele foi na sua jumenta, ele tinha uma jumenta, e ele estava indo até Balaque, e o texto diz que essa jumenta primeiro, ela desvia de caminho, Balaão fica nervoso, dá uma surra nela, depois essa jumenta, ela vai até um lugar em que tem uma espécie de muro e ela prensa o pé de Balaão no muro, Balaão sente muita dor, bate nela de novo, e depois essa jumenta ela vai por um caminho que não tem volta, tipo um trieiro, E ali o texto dá a entender que essa jumenta ela deitou em cima de Balaão, de alguma forma ele caiu ali e ele deu uma coça nessa jumenta. E o texto, sabe o que o texto diz? Que Deus abriu a boca da jumenta e disse assim, por acaso não sou eu a tua jumenta, que sempre te levei em todos os lugares que você pediu? Não fui sempre fiel em todo o tempo? Você não percebe que logo à nossa frente existe um anjo com a espada desembainhada e vai matar nós dois se eu continuar andando? E a Bíblia diz, naquela hora, os olhos de Balaão se abriram e ele viu aquele anjo e ele dobrou seu joelho. Gente, olha, quando nós estamos sem Jesus, sem a sua palavra, Deus costuma usar alguns meios que dá até vergonha para não nos repreender, sabia? Às vezes a gente é repreendido por algumas coisas, dá até vergonha. Às vezes a gente está fazendo algo errado, chega uma criança e fala alguma coisa, dá até vergonha, sabe? De uma criança ter percebido o erro grave que a gente está cometendo e ela ali está mostrando para a gente o erro. Era uma jumenta, gente, era um animal. O Senhor, por misericórdia, abriu a boca dela e ela falou. Olha, isso acontece demais na vida da gente,
sabe? Às vezes do lado que você não está nem esperando. Às vezes da pior pessoa que tem, aquele mais louco que existe no mundo. Você diz, desse aí não sai nada de bom, esse aí só gosta do que não presta. Às vezes Deus coloca o cara do teu lado e fala umas palavras que você fica com vergonha disso. Como que um cara desse, né, que só quer o que não presta, fala isso aqui, que na verdade é o que eu estou lutando contra Deus mesmo e tem que fazer. Ele não tinha que ir até Balaque, certo? Mas ele estava forçando a barra. Olha, quando a gente começa a forçar a barra, né, Deus na sua bondade, Ele permite o nosso pé ser espremido, Ele permite que a gente ser jogado no chão, Ele permite algumas coisas para tentar abrir os nossos olhos. Então, eu quero que você perceba algo, que a nossa vida, hoje em dia, não é muito diferente da de Balaão. Ela é muito movida por dinheiro, status, posições. E quero te dizer uma coisa, nada do que você for fazer na sua vida deve ser guiado pelo dinheiro, pelo status, pela emoção. O que você deve fazer é, se você receber alguma proposta em qualquer área da sua vida, coloque em oração. Tiago diz, antes de fazer qualquer coisa, ore a Deus, antes de dizer, amanhã eu vou viajar para aquela cidade, vou fazer negócios, ore ao Senhor. Se o Senhor permitir, irei até aquele lugar, farei negócios e dessa feita tudo dará certo. Então, não faça por dinheiro, não faça por status, não faça por isso, faça porque o Senhor te liberou o caminho para ir. Não vale a pena ter status se for para você tentar amaldiçoar algo que Deus abençoou, certo? Porque senão você vai entrar o quê? No time contrário. E o time contrário é o time que perde. Sabe o que acabou acontecendo? Os moabitas foram destruídos pelos israelitas. Então, quando você começa a viver dessa forma, como Balaão, que saiu de uma terra e foi para outra, você vai ser destruído simplesmente porque você começou a viver como os pagãos, como os ímpios. Você lembra do Salmo 1? O Salmo 1 diz, bem-aventurados que não sentam na roda dos escarnecedores, que não estão na mesa dos ímpios, que não ficam trocando ideias profundas com os pecadores. A nossa alma deve ser guardada e as nossas ideias mais íntimas devem ser trocadas com pessoas que amam o nosso Deus e que nos amam também. Isso é necessário. Para a gente entrar então na reta final, entenda uma coisa. Nunca use o seu conhecimento espiritual para fazer o mal. Sabe por quê? Às vezes isso pode ser feito. Pode ser feito. É por isso que você vê tantos escândalos nas igrejas. Pastores que conhecem alguma coisa da Bíblia e começam a manipular pessoas, segurar pessoas, botar cabresto, injetar medo nas pessoas, fazer com que essas pessoas fiquem reféns, né? Porque eles estão usando alguma coisa boa para fazer o mal. Eu e você, nós sabemos de muitas coisas boas que nós podemos usar para o mal, certo? Um exemplo que pouca gente sabe, em Provérbios diz assim que quando você tiver que chegar na presença de um rei, de uma pessoa importante, de alguém que você for conversar, leve um presente, isso é importante para que abra o coração do rei. No primeiro momento parece uma forma de você tentar comprar, né, uma licença para chegar ali. A Bíblia diz que isso é cortesia, a Bíblia diz que isso é uma coisa boa. Alguém pode pegar isso de forma errada e simplesmente usar presentes para comprar pessoas, certo? Porque existem pessoas que são compradas por presentes e eu sei que você sabe disso. Então, existem muitos princípios espirituais que são usados de maneira maliciosa, de maneira errada, de maneira que não é para a glória de Deus. Não use os princípios espirituais dessa forma. Sabe o que aconteceu? Aqui eu encerro a pregação. Eles não conseguiram amaldiçoar espiritualmente. Só que se você abrir, é melhor que você abra aí para você só ter essas confirmações. No capítulo 23 e 24, acho que não tem alguém na mesa aí? De som não, né? No capítulo 23, só confirmando aí o que Deus disse, como posso amaldiçoar? E Balaão dizendo, né? Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar quem o Senhor não quis condenar?
Verso número 11. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você fez? Eu chamei você para amaldiçoar os meus inimigos, mas você não fez nada senão abençoar. Ele ia profetizar e Deus botava na boca dele: esse povo será abençoado, sei lá o quê. E o Balaque dizia: que você é louco, estou te pagando, cara. Amaldiçoa. Ele: não tem jeito. Eu vou falar no nome do Senhor, ele põe isso na minha boca. Verso 18. Então ele pronunciou esse oráculo: levante-se, Balaque, ouça, escute, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e ele não vai mudar de opinião. Então Balaque ia profetizar e deixava o rei cada vez mais revoltoso. Mas o capítulo 24, no começo de número 1, 2 e 3, você vai ver que, na verdade, isso aqui foi uma sugestão. O próprio Deus os punirá pelos pecados que eles estão cometendo. Vamos lançar a isca e deixa que o próprio Deus faz o que tem que fazer. Não deu outra. Se você ler o capítulo 24 aqui, você vai ver que o povo, eles estavam lá, preparados, o povo de Israel pronto para lutar, eles estavam em direção à terra prometida. Começou a surgir um monte de mulheres, prostitutas cultuais, era assim que se chamavam elas. E os homens foram se inflamando, levando elas para dentro das tendas e por aí vai. E não é só isso, as prostitutas cultuais, todas elas têm os seus deuses, né? Então elas sempre levam os seus deuses, e esses homens que se deitam com elas sempre fazem orações a esses deuses, certo? No período em que eles estão com essas mulheres. Então eles se prostituíram fisicamente e se prostituíram espiritualmente. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre eles por causa do pecado, e muitos israelitas morreram. Olha isso é uma coisa séria. Olha, eu termino dizendo uma coisa para você. Se alguém quiser fazer o mal para você, o que você tem que tomar cuidado são com as iscas que são colocadas no seu caminho. Não com as orações espirituais, porque Deus, ele não vai atender esse tipo de coisa. Agora, muita gente pode ter certos conhecimentos a respeito disso, de que Deus, ele opera contra o pecado, e pode jogar isca no seu caminho, certo? Pode jogar iscas, como no caso de Israel, sexuais, podem jogar iscas financeiras, podem fazer coisas com você, podem olhar para você, ver as suas fragilidades, colocar uma isca e você mesmo ser punido pelo próprio Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre nós e Deus. Existe um muro quando nós abraçamos o pecado, certo? E esse muro nos separa de Deus. Então Deus deixa de falar, Deus deixa de agir ao nosso favor quando a gente pega esse pecado e guarda no coração. Esse é o único perigo que a gente corre aqui nessa vida. Então, eu deixo essa palavra para você. Cuidado com as iscas. E não tenha medo daqueles que dizem que estão orando contra você. Não tenha medo da inveja, da macumba, de nada. Mas cuidado com essas situações que colocam no seu caminho. Ore sempre antes de tomar qualquer decisão, de botar qualquer pessoa na sua casa, de fazer uma amizade mais séria com alguém. Tome decisões pautadas em oração. Ore, espere, ore de novo, espere. Para que ser rápido? Para que fazer tudo correndo? Certo? Então, ore, espere e deixe o Senhor confirmar todas essas coisas. Ficou claro? Leva essa palavra para você. Se coloque de pé, por gentileza. Podemos cantar também um hino aqui. Nós vamos fazer uma oração. A palavra de Deus é forte para o seu coração. Você agora deve orar em cima disso. Orar em cima da palavra que nós falamos. Naquilo que visitou o seu coração de uma forma mais profunda. Para que desse jeito, então, o Senhor possa te abençoar.